Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o Vinícius, participo da disciplina junto com o professor Vinícius e com o professor João Paulo, na parte da monitoria. E hoje nós vamos dar início ao nosso sexto encontro, aula 6, da disciplina Educação em Direitos Humanos. Dessa maneira, feita a abertura, passo a palavra para o professor Vinícius Carreiro Martinez. Olá, boa noite a todas e todos que estão aqui conosco nesse momento. Muito obrigado. O meu pai xará aqui, o Vinícius, o João Paulo, Marcela, e a todos e todas que estão aqui conosco. E bom dia e boa tarde para quem vier depois. Eu falei certo, hein? Boa noite, né? Falei certo, né? É porque segunda é à noite, terça é à tarde, aí outro dia de manhã, enfim, tem hora que dá uma bagunçada no slogan, digamos assim. Mas tá ótimo. Então, hoje a gente inicia a sexta aula aqui nesse módulo, né, do EMP. Estamos chegando ao final da disciplina. Hoje a gente vai ter uma divisão, digamos assim, um pouco, em três fases. Né? Eu vou falar um pouquinho agora, aliás, de um texto que eu fiz hoje à tarde. Depois, na sequência, o João Paulo apresenta a ideia dos Pampas, né, como parte, digamos, essencial da nossa preservação ambiental. E, obviamente, todo mundo sabe que os direitos ambientais são hoje o núcleo central dos direitos humanos e do direito internacional, de maneira, digamos, mais específica, né? E aí, então, eu acho que nessa atuada a gente chega perto do intervalo, e aí depois do intervalo tem uma segunda parte, digamos, com o João Paulo, né? Se não esgotar na primeira ainda, sobre a pesquisa do agronegócio. Acho que mais ou menos por aí. O tempo de gravação, eu sugiro para o João Paulo que não seja integral, né? Mas só a primeira parte, para a gente ficar dentro dessa atuada disciplina, né? Para efetivamente não caracterizar nenhum suplemento, digamos assim, de educação à distância, né? Para que ninguém tenha uma ideia atravessada disso, né? Mas, enfim, pelo menos fica um registro, ainda que seja só a parte dos Pampas. A minha fala, então, eu vou, nesse primeiro momento, eu vou começar pelo lado mais negativo do processo dos direitos humanos. E algo muito claro, digamos, né, ou vai se tornar muito claro na sequência, inclusive porque é um texto que eu li hoje, uma reportagem lida hoje, então é algo, digamos, que está acontecendo, né? Eu chamei o texto de mais-valia onírica. É uma exploração, uma forma de sobre-exploração, não seria exatamente do trabalho, mas aqui projetando ou inoculando desejos enquanto o cidadão dorme, literalmente enquanto nós dormirmos. Não há um exagero nisso que eu estou falando, há uma técnica de propaganda e publicidade, aliada, de certa maneira, a projetos e programações de computadores que nos levariam a, literalmente, então, projetar desejos enquanto dormimos. Eu escrevi esse texto junto com o professor Marcos Del Roio, que é titular de Ciência Política da Unesp de Marília. Ele foi meu supervisor de pós-doutorado por 3 vezes na Unesp. Então, eu inicio aqui o texto. Literalmente, sonhos de consumo no lugar de sonhos de aventura ou de amor, como poderia estar na letra de qualquer canção.
Antigamente, ou desde sempre, o capitalismo capturava de inúmeras formas a subjetividade dos trabalhadores e produtores. A ação gratuita dos produtores sempre gerou a forma fortuita dos seus exploradores. Isso é imemoriável na história do capital de origem cumulativa. Quem não se lembra das famosas caixinhas de sugestões em que os funcionários depositavam espontaneamente, alegremente, sugestões de melhoria dos meios e das formas de produção, instigando-se a novos patamares de rentabilidade na exploração do trabalho e, assim, obtendo-se maiores lucros para as empresas. Capturar a subjetividade, a esperança, os sonhos, as utopias, os desejos reais, o próprio trabalho vivo, além do trabalho morto, que já é resultado da ação humana, como trabalho de transformação. Isso aqui é Marx. Sempre foi a atividade regular do sistema capitalista. Sob o capitalismo rentista ou financeiro, esse ritmo tem se avolumado, pois assinalam com a extrema miséria e pauperização para a imensa maioria. Porém, já sinalizavam com o enriquecimento sem trabalho, ou seja, por meio de renda variável, especialmente aplicações em ações e fundos rentáveis em proventos, aqui a partir da Bolsa de Valores. Aliando-se a isso, no bojo do século XXI, já estava programada a inteligência artificial, com evidente formato racista, machista, elitista. Os meios de prova são abundantes, pois a programação segue a subjetividade dos criadores, que são os programadores. E a criatura piorada, que é a inteligência artificial, faz a ficção ser uma quimera da realidade embrutecida. Ou seja, a realidade é pior que a ficção. Agora, com técnicas que se assemelham à era da propaganda nazista, expandir em escala gigantesca, massiva, os ideais de morte, e depois, sob o avanço da chamada propaganda subliminar, também chegamos ao ápice do fake news, em que a vida humana é descartada face aos ganhos imediatos. Sim, fake news. Porque agora, literalmente, é possível plantar desejos em sonhos por meio de técnicas indutivas de desejos corporativos por mais consumo. Plantar desejos sempre foi a prática da propaganda e da publicidade. No entanto, inocular oniricamente, quer dizer, quando a gente está dormindo, desejos estranhos ao ser social é o ápice da dessocialização. Nesse sentido, portanto, não foge às práticas mentirosas e distorcidas com que se plantam notícias falsas. É o apogeu de quem vive para quebrar qualquer padrão ético da sociabilidade. Afinal, do mesmo modo que se promete inocular desejos de consumo de cervejas, pode-se facilmente injetar docilidade diante de ideais fascistas e ainda mais desumanos. No fundo, tais práticas comerciais em si são fascistas e remetem ao projeto político fascista. O eixo central de todo projeto político fascista é a despersonalização, a descrença na capacidade individual, que significa crítica mais autonomia, a domesticação, a pasteurização social,
com uma massificação extrema, a docilidade e a submissão a um projeto direcionado ou próprio ao pensamento único, quer dizer, de via única, de mão única. Outrora, plantar sonhos era a essência de vida de poetas e sonhadores, filósofos éticos e governantes republicanos. E até mesmo o velho capitão da indústria, que não fosse demasiadamente fáustico, quer dizer, pernóstico, tinha ambiciosos projetos para o desenvolvimento da sua comunidade. Mas, sob a base técnica pós-moderna e financista, o onírico, o sonho, a capacidade de sonhar, virou profunda deformação social. As pessoas, a se seguir com essas técnicas de fetiche inoculado, cada vez mais estarão distantes de si mesmas e do que poderiam vir a ser. Na prática, ao se capturar os sonhos do ser, nega-se toda e qualquer possibilidade real de afirmação. Sem o ser, obviamente, não há o vir a ser. Essa é a primeira parte, digamos. Não é uma apresentação das mais estimulantes, né? Porém, eu diria que é um caminho crítico e que a gente deve seguir com bastante atenção para que possamos começar hoje a analisar uma espécie de educação antifascista. E aí, concluindo nas próximas 2 semanas. Então, hoje, eu escolhi esse tema porque digamos, está absolutamente presente. É uma reportagem de hoje, volto a dizer, é uma prática criticada em boa parte do mundo, mas, como a gente viu, um forte ramo da indústria já a desenvolve e a utiliza na produção das suas mercadorias, especialmente de consumo de cervejas. Mas pode ser aplicada, teoricamente, em qualquer outra coisa, né? Sem nenhum compromisso ético. Mas, enfim, vamos tentar, então, mais ao final, depois do intervalo, recortar com uma espécie de educação antifascista. Bom, passando agora, então, ao João, aí os seus 5, 10 minutos, né, iniciais, só para a gente gravar aqui uma chamadinha, né? E aí depois você dá continuidade, tá bem? Vamos lá. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o professor João Paulo Velho, tá? Falando aqui de Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, dando continuidade à nossa atividade, à disciplina do professor Vinícius. Então, nós vamos falar sobre os Pampas Gaúcho aqui, né? E também sobre o agronegócio, tendo em vista que o artigo 225 da Constituição Federal de 88 prevê sobre o meio ambiente, que é um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o bom uso comum para todos, pertencente a esta geração, mas também à geração futura. Né? Então, ou seja, falar de meio ambiente hoje em dia é mais do que atual, né? É uma necessidade urgente e emergente. Então, direito ambiental. Tem como objetivo, então, proteger o meio ambiente, evitando danos a ele, para garantir de forma saudável, não só para a geração presente, mas também como para a geração futura. Né? Esse é o viés da sustentabilidade, presente e futuro. Então, como eu tinha prometido para vocês, eu fiz uma pequena recapitulação aqui dos Pampas Gaúchos, que é a minha área, né? Tá? Do como seria esse Pampas, para depois eu poder entrar no agronegócio. Então, por gentileza, Vinícius. Os Pampas Gaúchos, então. De onde é que saiu essa origem Pampas? É uma origem indígena, tá? Que significa Quechua. Tá? Significa dizer o quê? Planície, tá? Mesmo que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tenha só planície, a minha região é planície. Por exemplo, a região de Caxias, Gramado e Canela não é planície, né? Tem um pouquinho de elevações. No entanto, a grande maioria dos nossos campos aqui é uma planície. Por isso, então, ficou chamado de Pampas, tá?
mas são grandes extensões de campo. É um campo igual ao campo da Argentina, do Uruguai, porém a gente aqui chama de pampas. Qual é a área dos pampas? Os pampas aqui no sul ocupam do nosso território aproximadamente 63% do nosso território. Tá? Quanto à vegetação, a nossa vegetação aqui é uma vegetação baixinha, que a gente chama de gramínea, com plantas rasteiras e com arbustos de forma pequena, tá? São arbustos pequenos, não são árvores de grandes extensões, são árvores realmente pequenas, tá? Em relação à Amazônia, em relação a outros lugares. O nosso clima é o clima subtropical, ou seja, dividido em 4 estações, teoricamente bem definidas, né? Bem divididas. Só que a gente consegue observar que no sul aqui que já não é mais bem assim, pelo menos no século XXI. Antes a gente tinha aqui no sul aqui o abril, um mês muito frio, e o mês de maio, um mês quente, que a gente chamava de veranico de maio, né? Hoje em dia não é bem verdade, porque agora em abril fez uma temperatura média, e no mês de maio foi muito mais frio, está sendo agora em junho, tá? Então quer dizer que algumas mudanças aí que não está bem, as 4 estações bem definidas. Vinícius, por gentileza. Quanto à nossa pecuária aqui, tá? Atividade econômica. A nossa pecuária aqui, praticamente, a nossa pecuária, a grande maioria dela é a bovina e a ovelheira, tá? Então, ou seja, tem a criação de bois e criação de ovelhas. Esse é o nosso carro-chefe aqui do Rio Grande do Sul. Agricultura. A agricultura ela é com soja, arroz, milho, trigo e uva. A uva principalmente na parte da serra, tá? E aqui em Santa Vitória nós temos a produção de arroz. Santa Vitória, para quem não conhece, é passando um pouquinho a famosa reserva do Taim. Então passou o Taim para lá, começa a plantação de arroz, tá? Quanto à uva aqui, nós temos até uma pessoa da televisão, um repórter do futebol, né? Que ele tem bem do nosso lado aqui perto de Bagé, que na verdade é onde tem ali as usinas de energia elétrica, né, KJ, ele tem uma baita de uma plantação de uva, ou seja, ele vem do Rio para cá para poder ter plantação de uva ali, tá? É o Galvão Bueno. Que é o Galvão Bueno, não quis dizer o nome dele, mas é esse mesmo, bem candiota. Quando eu vou para Bagé, eu passo ali, paro na frente da plantação de uva dele e fico dando uma olhadinha, né? Tomou vacina agora recentemente aqui em Candiota, ele tá ali, né? E aí divulgou que ele tava ali. A flora. A nossa flora é bem ampla, tem uma variedade muito grande, tem em torno de 3 mil espécies, tá? É uma flora realmente bem grande, né? A fauna, com muitas variedades de aves e mamíferos, como a onça pintada, o macaco prego, o mico-leão, sagui, o perdiz, o pica-pau e o beija-flor. Na minha região aqui não tem tudo isso. Tá? Na minha região mais aqui o perdiz, o beija-flor, mas mais para a serra consegue se encontrar todas essas espécies. Bom, desmatamento dos pampas. Depois eu vou falar do agronegócio, né? E nos pampas não é diferente. Então vai ter uma redundância que eu vou depois repetir. Nos pampas não é diferente. Grande desmatamento dos pampas. Para quê? Agricultura e pecuária estão ampliando. Ou seja, a década de 90 para cá, houve uma ampla produção, né? Tanto da agricultura quanto da pecuária. Tá? Então, o que aconteceu? Tem extinção de animais como veado, cervo, onça pintada e sagui. Tá? Acaba fazendo que destrói as florestas, né? E essas espécies acabam ficando expostas à população, ficando expostos aos outros animais, acabam sendo extintas. Pegando aqui uma parte do IBAMA que eu peguei hoje aqui, ó, no site do IBAMA eu encontrei que em 2010, tá? A vegetação nativa aqui do Rio Grande do Sul, em 2002, era de aproximadamente 41% da vegetação nativa. Em 2008, 6 anos depois, ela já estava em torno de 36% da vegetação nativa. Ou seja, o quanto está modificando, né? E a tendência é que se não tiver um freio, ela continue mudando como está mudando no Brasil inteiro, né? Agronegócio agora falando, que não é minha parte da tese ainda, mas é uma pré-antecipação dos pampas. Aqui na nossa região, aqui, nós temos muita plantação de soja, o gado vivo, também que vai para a China, e o maquinário também. Então, na minha cidade, aqui tem o Porto de Rio Grande. Ele perde para o Porto de Santos, em São Paulo, depois o Porto de Paranaguá ali, e depois o Porto de Rio Grande, tá? Tem uma movimentação muito grande. É o porto mais movimentado do Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece com o gado?
uma vez por mês, ou uma vez por trimestre, eles pegam um imenso navio, mas muito grande mesmo, com 2, 3, 4 andares de navio, e colocam muito gado ali dentro, principalmente boi, passa todos esses bois pela cidade, fica um baita cheiro por aqui, enche o navio e fazem essa viagem até a China, tá? Demorando aí em torno de 30 dias, 28 dias com esses animais. Que é um baita estresse para o animal, né? Ficam expostos ao frio dentro do navio, ficam em pé, todo mundo perto ali, eles não têm atividade física, então é uma situação meio complicada para a fauna. O agronegócio, então, né? Muitos não sabem o que é o agronegócio, que a gente ouve falar muito. O agronegócio, então, atividades que reúnem tanto a parte rural, da agricultura, quanto a parte da pecuária. Para quem nunca ouviu falar, eu vou trazer essa novidade hoje, então, aqui, né? O agronegócio ele é dividido em antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. O que é o antes da porteira? Pode até trocar, Vinícius, de repente aparece aí. Né? O que é o antes da porteira? O antes da porteira é tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é produzido para poder ajudar onde? Dentro da porteira. Como, por exemplo, insumos, maquinário, que é os tratores, as máquinas que pulverizam, que colhem, implementos agrícolas, né? Defensivos, que eu fiz questão de colocar entre parênteses, como eu sempre chamei na minha tese também, veneno, né? Que o agronegócio chama muito de defensivo agrícola, de agrotóxico, e eu faço questão de dizer veneno, tá? Que realmente é um veneno. Fertilizantes, corretivos do solo, do pH do solo e sementes, tá? São todos esses que são produzidos antes da indústria, para poder, quer dizer, antes do campo, né? Para poder depois ser usado no campo. Pode trocar. Dentro da porteira. Dentro da porteira, a produção agrícola, né? Que é dentro do campo mesmo, né? A produção agrícola e a produção do gado. Tá? E depois da porteira, depois que a gente tem toda essa plantação e depois que a gente tem todo esse gado crescido, nós temos que escoar essa produção. Então vem o pós-porteira, que vai depender do que? Logística, estradas, veículos, armazéns, né, para poder armazenar esses produtos do dia, porque tu produz muita soja, elas vão ter que ficar dentro de um silo. Produz muito arroz, eles não vão ser todo consumido, vai ter que ficar dentro de um silo aguardando. Isso tudo faz parte do pós-porteira, tá? Depois, navio para poder transportar para outros países, para exportação. Supermercado, mini mercados que vão distribuir depois os produtos já prontos, já, né? Faz tudo parte da pós-porteira. Por isso que eles falam muito do agronegócio de um grande setor, porque ele começa antes do campo, com todo esse maquinário, produção de semente, biotecnologia para semente mais resistente. Dentro do campo, a produção efetiva, o gado de qualidade, modificado também, sua genética, e depois do campo toda essa questão de armazenamento e toda essa questão de distribuição do produto, tá bem? Início. Discurso do agro, tá? Que eu vou falar mais adiante depois da minha tese. Aqui é só para dar uma síntese dentro dos Pampas. Segundo o discurso do agronegócio, contribui muito para o PIB do país, porque representa 33% do PIB, tá? Gera emprego, tá? Na verdade gera, tá? Gera renda, a questão da renda é para quem que gera essa renda, né? No entanto, tá? Nós não identificamos dentro do agronegócio, ou seja, entendemos que ele omite questões como, por exemplo, desmatamento. Não se fala em desmatamento para poder ampliar a área de gado, não se fala em desmatamento para poder ampliar a área plantada, não se fala da poluição dos rios com o uso de veneno, né? Que o veneno polui a terra, quando chove, escorre para o rio, também polui o rio, com fertilizantes também. Não se fala da ampliação do espaço para a produção e para a criação do gado, que muitas vezes o espaço é pequeno e tem que se remover famílias para poder ampliar essa área. Não se fala da destruição da fauna, tá? Porque a partir do momento que a gente derruba florestas, todas aquelas espécies que ali viviam e estavam protegidas acabam ficando expostas. Então há também uma destruição da fauna. Tá? Agora, bom, com relação à minha tese, né? O que eu fiz da tese de pesquisa? Sobre a educação ambiental e a Só um sustentabilidade. minuto. Claro. Antes de entrar na tese, eu acho que a gente podia então, parar a gravação. Pode ser. Marcelo? Acho que é o Vinícius.